Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 16º encontro. Vamos olhar 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 25 a 35. Ouçamos o nosso texto. Quanto às pessoas virgens, não tenho nenhum preceito do Senhor. Porém, como homem, que pela misericórdia do Senhor é digno de confiança, dou apenas um conselho. Considero boa a condição das pessoas virgens, por causa das angústias presentes. Claro, é bom que o homem continue assim. Você está ligado a uma mulher? Não se separe. Você não está ligado a uma mulher? Não procure mulher. Contudo, se você se casar, não estará cometendo pecado. E se uma virgem se casar, não estará cometendo pecado. No entanto, essas pessoas terão que suportar os fardos pesados e eu desejaria poupar vocês. Uma coisa eu digo a vocês, irmãos: o tempo se tornou breve. De agora em diante, aqueles que têm esposa, comportem-se como se não a tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Aqueles que se alegram, como se não se alegrassem. Aqueles que compram, como se não possuíssem. Os que tiram partido deste mundo, como se não desfrutassem. Porque a aparência deste mundo é passageira. Eu gostaria que vocês estivessem livres de preocupações. Quem não tem esposa, cuide das coisas do Senhor e do modo de agradar ao Senhor. Quem tem esposa, cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa, e fica dividido. Assim também a mulher solteira e a virgem cuidem das coisas do Senhor, a fim de serem santas de corpo e espírito. Mas a mulher casada cuida das coisas do mundo e de como possa agradar ao marido. Digo isso para o bem de vocês, não para armar uma cilada, somente para que vocês façam o que é mais nobre e possam permanecer sem distração junto ao Senhor. Vamos então ao comentário. Versículo 25. Quanto às pessoas virgens, não tenho nenhum preceito do Senhor. Porém, como homem, que pela misericórdia do Senhor é digno de confiança, dou apenas um conselho. O que Paulo irá refletir aqui não é um preceito de Jesus. Ele não fez referência a esta situação nos evangelhos. Então, segue um conselho paulino, fundado pela sua autoridade apostólica e de fundador da própria igreja de Corinto. Será que seria conveniente casar as virgens? O fato de ser solteira era um período passageiro, pois ela era destinada, a se casar um dia. Mas Paulo conhece também a dignidade da virgindade, aquelas que não se casam, tendo como fundamento a causa do reino dos céus. Aqui não se trata de nenhum preceito, mas um conselho. Os coríntios deveriam distinguir entre o que é obrigatório e o que é conselho, que não tem obrigação. Hoje, a doutrina católica aprendeu com Paulo a fazer a distinção entre preceitos obrigatórios e conselhos. Para este conselho, Paulo apresenta uma opinião pessoal, mas fundamentada na credibilidade que ele merece, tanto pela sua missão apostólica, quanto pelo encargo que assumiu com Jesus em seu ministério. Aqui o que Paulo fala para as virgens vale também para os célibes, os celibatários, jovens homens que não se casaram. Versículo 26. Considero boa a condição das pessoas virgens, por causa das angústias presentes. Claro, é bom que o homem continue assim.
Paulo fala com sua autoridade na primeira pessoa. Eu considero. É um conselho. Paulo pensa nas provações familiares implicadas pela fidelidade a Cristo Jesus, tirada no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 51 a 53. Vale a pena essa leitura. Assim, Paulo diz que manter a virgindade é bom para o homem e para a mulher. A palavra aqui é antropos, se refere ao gênero humano, homem e mulher. Versículo 27. Você está ligado a uma mulher? Não se separe. Você não está ligado a uma mulher? Não procure mulher. Paulo procura aconselhar. Aquele que é solteiro procure não casar. O que é casado não se separe, mantendo, cada um seu estado de vida. Este é um conselho geral. Versículo 28. Contudo, se você casar, não estará cometendo pecado. E se uma virgem se casar, não estará cometendo pecado. No entanto, essas pessoas terão que suportar fardos pesados e eu desejaria poupar vocês. Diante dessa palavra paulina, não se trata aqui de um preceito obrigatório de não poder se casar. O fato de fazer a escolha de se casar não implica em pecado. A questão se refere a que os casados terão de suportar fardos pesados. Aqui não se trata das dores e aflições dos casados, quanto à geração e educação dos filhos, que faz parte do casamento. Paulo tem em mira uma realidade mais exigente, pois se refere a provações extremas, chegando ao martírio e às perseguições. Quem se casa está isento de culpa, mas há uma desvantagem na vida conjugal e a vantagem no estado celibatário ou se tornando virgem. Os casados sofrerão muito. Perspectiva profética de Paulo de um cristianismo minoritário no mundo pagão, que não entendem a vida do cristão, que vão perseguir os cristãos. Paulo, então, procurou aconselhar que não se case, pois ele queria poupar os cristãos de sofrimentos futuros. Versículo 29. Uma coisa eu digo a vocês, irmãos. O tempo se tornou breve. De agora em diante, aqueles que têm esposa, comportem-se como se não a tivessem. Paulo aqui relativa ao estado de posse do ser humano no mundo. Viver, isto não dá garantia de sentir-se seguro no mundo. Vemos o caráter efêmero, caduco das realidades terrenas. Os valores terrenos são relativizados. Cabe ao cristão ser livre. Ele é livre para usar a liberdade ou também livre para não usá-la. O absoluto é somente o futuro último, na plenitude. O tempo breve não se compara com o tempo eterno, a plenitude, seja qual for o tempo que resta até a parousia. De qualquer forma, o mundo futuro já está presente no Cristo crucificado. Deve-se então manter a indiferença com as realidades profanas e não se deve ter preocupações, pois o que vale é a realidade essencial escatológica. Versículo 30. Aqui é uma questão de valores, de sentidos últimos, de um sentido último. Versículo 30. Aqueles que choram, como se não chorassem. Aqueles que se alegram, como se não alegrassem. Aqueles que compram, como se não possuíssem. Paulo alerta aos cristãos sobre a transitoriedade da vida. Querer absolutizar o tempo que se vive neste mundo, diante da incomparável realidade do eterno que se aproxima, essa é definitiva. Não se deve, então, em nenhum momento, querer se apegar a essa realidade passageira. Estamos no mundo, mas não somos o mundo. Não absolutizar as situações da vida, mas viver na integridade cada momento do seu tempo. A realidade deste mundo não nos dá nenhuma segurança. As coisas temporais deste mundo,
onde queremos colocar o sentido da vida, não tem valor absoluto, nem mesmo é determinante. Sabemos que as situações do mundo, para o ser humano, não são descartadas, não são relativizadas. Cabe ao cristão ser livre diante dessas situações. Não criar dependência das coisas, mas continuar sendo senhor, não escravo. O ser humano tem a liberdade de usar ou não usar, mas, na consciência que essas realidades nada tem de absoluto, se deve obter, e que a vida em Cristo está depositada na eternidade, os valores fundamentais e eternos. Os que choram como se não chorassem. Sabemos da dor que se enfrenta, ao assumir os desafios da vida. Mas essas realidades de dor são efêmeras. Os cristãos se sustentam pela alegria do eterno. Não acentuar a dor, mas ao vivê-la, viver como se não chorasse. Essa dor neste mundo passa. O mesmo vale para a alegria neste mundo momentâneo, mas que não responde à eterna alegria. Lembra Jesus nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados no reino eterno. Mateus capítulo 5, versículo 4. Os que compram como se não possuíssem. Isto é, caixão não tem gaveta. Nega a escravidão das coisas do mundo. Ainda mais Corinto, que era uma cidade onde se tinha muito comércio, se vendia, comprava. Era uma cidade que tinha toda essa realidade que praticamente consumia a vida, de toda a cidade, das pessoas, dos comerciantes. E de alguns cristãos que também provavelmente eram comerciantes. Vamos voltar lá. Os que compram como se não comprassem, possuíssem. Isso é, eu dizia, caixão não tem gaveta. Nega a escravidão das coisas do mundo. Não se nega a necessidade de ter as coisas, mas afirma que a vida não está no que possuímos e conquistamos, como nos afirma Jesus no capítulo 12, versículo 15 do Evangelho de São Lucas. A vida não consiste na abundância de bens. E termina Jesus. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. Lucas capítulo 15, versículo 21. Versículo 31. Os que tiram partido deste mundo como se não disputassem, porque a aparência deste mundo é passageira. Todas essas realidades só têm sentido dentro deste curto tempo. Mas quem vive da proximidade da vinda do Senhor Jesus, se engajando nas realidades do reino, não irá criar dependência dessas coisas. Aqui não tem nada de definitivo. A construção de encontro aos verdadeiros valores que são eternos. Deve-se ter uma distância crítica do mundo, mas não se separa dele. Vivemos num mundo que enaltece o matrimônio, ofuscando o sentido da virgindade consagrada. De tanto a sociedade proclamar o sentido da liberdade, perdendo o sentido da obediência livre, assumida, faz com que ela passe por um impasse. De tanto tratar dos bens deste mundo, se despreza a pobreza, soberanamente acolhida, a castidade, a obediência e a pobreza vivida pelos consagrados. Sabemos que nem todos são chamados a viver a pobreza, a castidade e a obediência em sua radicalidade. Mas na vida cristã, precisamos ter um pouco dessas virtudes, visto que viver em Cristo é viver totalmente nele, se consagrar totalmente a ele. Razão última também da nossa vida, visto que já o é presente na nossa vida diária. Versículo 32.
Eu gostaria que vocês estivessem livres das preocupações. Quem não tem esposa, cuida das coisas do Senhor e de modo de agradar o Senhor. O destaque destes versículos seguintes é dado pelo verbo cuidar. O cristão está acima das coisas, que são objetos dos cuidados do mundo. Os cuidados do cristão são diferentes. São coisas do Senhor. Como solteiros, celibatários, virgens, não têm a preocupação de edificar e se sacrificar pelos filhos, que eles cuidem daquilo que é de Jesus Cristo. Para Paulo, a virgindade é vista como um dom total da própria vida ao Senhor, como modo de se empenhar ao testemunho do Evangelho. O mesmo vale para o solteiro célibe. A realidade de Paulo, é fazer com que as pessoas se livrem das preocupações e, em todos os estados de vida, tanto solteiros quanto casados, elas possam se realizar em seu estado, vivendo no mundo do casamento ou vivendo no mundo sendo solteiro ou virgem. E mostrando que o que é mais nobre é que todos deveriam permanecer unidos ao Senhor sem distração. A centralidade de Jesus serve tanto para os solteiros quanto para os casados. Versículo 33. Quem tem esposa, cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa. O fato do marido ter uma família, ele tem a missão de cuidar do trabalho para sustentar a casa, estar sempre na busca de agradar a esposa. O trabalho árduo de sustentar a família, os filhos, se torna então preocupação do marido. Mas este cuidado, veremos no versículo 35, não impede, nem deve de realizar tudo o que é nobre e permanecer junto ao Senhor, sem distração. Quer dizer, o casado tem essas preocupações, mas acima de tudo, ele deve estar junto do Senhor, sem distração, centrados em Jesus Cristo. A preocupação com a família não deve ofuscar a busca de estar centrado e permanecer unido ao Senhor Jesus. Versículo 34. E fica dividido. Assim também a mulher solteira e a virgem cuidem das coisas do Senhor, a fim de serem santas de corpo e espírito. Mas a mulher casada cuida das coisas do mundo e de como agradar o marido. Cada um dentro da sua missão, cada um dentro da sua vida, do seu estado de vida. Mas todos centrados no Senhor. O mesmo que Paulo afirma dos celibatários solteiros, ele afirma para as virgens e solteiras, que buscam seu estado de vida, a santidade, a consagração de corpo e espírito. Também o que Paulo fala ao esposo, ele fala agora à mulher casada, que também tem o árduo trabalho da família e a obrigação de agradar o marido. Todos têm sua missão, que é própria em seu estado de vida. Versículo 35. Digo isso para o bem de vocês, não para armar uma cilada, somente para que vocês façam o que é mais nobre e possam permanecer sem distração junto ao Senhor. Aqui é a centralidade de tudo aquilo que havia sido dito antes, tanto para o casado quanto para o solteiro. Existe uma outra tradução, visando tudo que é conveniente e bem ordenado, sem tensões junto ao Senhor. Casamento ou ficar solteiro ou virgem são possibilidades para os cristãos. Em qualquer situação, o estar unido a Cristo Jesus deve ser feito no coração sem divisão. Estar dividido. Paulo destaca a pertença ao Senhor e que todos os cristãos devem fixar suas vidas e não estar divididos, sempre centrados em Jesus. É Ele que é a razão de toda a nossa esperança e fé, é nele que está fundado toda a nossa vida neste mundo, nós que caminhamos para os valores eternos e definitivos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.